Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, com a sua família hoje e sempre. Amém? Com muita alegria nessa manhã, vamos iniciar mais uma aula da Escola Dominical, né? A última aula, o pastor Rafael falou sobre os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e hoje nós iremos falar sobre a vida de José, um pouco sobre a vida de José, da prisão ao governo. Mas antes de começarmos a lição, né, vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe nessa manhã, que fale poderosamente nos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus Pai amado, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todos sempre. Nessa manhã, nesse domingo de manhã, Senhor, Pai, nesse momento especial, Senhor, qual nós nos separamos para estudar mais da Tua palavra, Pai, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo essa aula, pedimos que o Senhor venha derramar, Senhor, uma unção, Senhor, derramar a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está assistindo essa aula, Pai. Que seja um instrumento da Tua bênção, de edificação, de fortalecimento. Pai, que assim como José, Pai, nós possamos superar todas as adversidades, Pai, tudo aquilo que se levanta contra nossas vidas, porque, Senhor, aquele que nos prometeu é fiel e justo para cumprir, Senhor, infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou Senhor, pedimos. Então, Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Então, vamos lá. Eu quero ler um breve texto, né, que está lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Gênesis 37, 19. Diz assim: vem lá o tal sonhador. Então, né, nós vamos falar um pouco da trajetória de José e como os sonhos de Deus se concretizaram na vida dele, mesmo diante de todas as adversidades, diante de todos os desafios, né, que ele superou na história durante a sua vida. E não foram poucas injustiças, não foram poucos os desafios que José superou. Então, no começo da história, né, sobre José nasceu numa grande família. Ele era o irmão caçula de 11 irmãos e o filho primogênito, né, de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte da sua vida estéril. Então, José era fruto de um milagre, né? E José nasceu no meio da velhice do seu pai. Era fruto de um milagre. E por esse motivo, o pai amava mais do que todos os outros irmãos. Lá em Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz: Israel, né, que é Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Então, a primeira vez que Jacó demonstrou a sua predileção abertamente, né, por José, foi quando ele presenteou José com a túnica longa e colorida. O seu pai mandou tecer uma túnica especial para José. E esse ato, né, esse presente de Jacó a José, do filho para o pai, né, ele foi o motivo a qual desencadeou, né, os irmãos já não gostavam de José, né, e desde esse momento que os irmãos perceberam o amor do pai por José, começaram a odiá-lo. E a odiá-lo cada vez mais, a ponto de nem mais conseguir falar amigavelmente com José. Então, eu te pergunto, você é um sonhador? Né? Então, nós vamos descrever a história de José e como um diário, né, destacando 11 momentos marcantes na vida de José. Então, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz: ora, Israel amava mais José que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de talar de mangas compridas. Então, o primeiro momento que nós vamos destacar na história de José é esse momento da túnica. Então, o Deus Pai, ele tem vestes novas para a sua vida, né? Ele quer te renovar, trazendo cobertura e alegria para você sonhar a cada dia.
Quando você é um filho obediente, o Pai Celestial sempre te abençoa com bênçãos para te revestir com seu poder. Sonhar é estar vestido de alegria. Então essa veste, ela representava a alegria. Uma veste colorida, né? Ela representa a alegria. E essa alegria que Deus quer derramar sobre a sua vida. Né? O que Deus quer fazer sobre a sua vida é tirar todo o desânimo, é tirar toda a tristeza do seu coração. Deus tem trabalhado muito isso no meu coração. Deus, através do Espírito Santo, Deus tem falado muito sobre renovar a alegria da salvação, renovar a alegria de estar na casa do Senhor, renovar a alegria de estar em comunhão do seu lar, né, com os seus irmãos na igreja, no seu lar, com o seu cônjuge, com a sua família. Então é importante, né, ter a alegria no que Deus se alegra, estar alegre com o que Deus se alegra. Então nessa manhã, a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida é renovar a sua alegria. O segundo momento está lá no capítulo 37, versículo 5. E teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então o segundo é o sonho de Deus, né? Os sonhos de José vinham da parte de Deus. E quando ele sonhava, ele entendia que o que viu como algo espiritual em forma de revelação para a sua vida. Mas as pessoas que estavam em volta não acreditavam. Então já aconteceu isso com você, né? De você, Deus colocar sonhos no seu coração. Às vezes o seu sonho é a transformação de uma pessoa, é a salvação, é a libertação, né, de uma pessoa que está envolvida com algum vício, né? É a cura de uma pessoa que está enferma, né? Então as pessoas muitas vezes não vão acreditar nos seus sonhos. Eu já ouvi, né, infelizmente, de pessoas falando: fulano de tal nunca vai se converter, fulano de tal nunca mais tem jeito, né? Isso falaram para pessoas da minha família. Então eu fiquei assim muito triste em saber que existem pessoas, né, que deixaram de acreditar no poder de Deus, deixaram de acreditar em milagres. Então você não pode deixar de acreditar no sonho de Deus, porque além de ser seu sonho, é sonho de Deus que essa pessoa se salve, da sua família. É sonho de Deus, né, que haja a restauração de aliança que foi quebrada. É sonho de Deus, né, que haja a cura em todos os aspectos. Então nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. E nós precisamos crer que os sonhos de Deus nunca vão morrer. Então não deixe de sonhar na presença de Deus, né? Quando nós não conseguimos ver a solução em nenhuma das circunstâncias, feche seus olhos e sonhe com os milagres de Deus para a sua vida. Então as pessoas frustradas, elas não sabem sonhar e não compreendem, e por isso acontece a hostilidade, né? Você vê isso lá em Gênesis capítulo 37, do 5 ao 11, o como José relatou o seu sonho aos seus irmãos, à sua família, e ele sofreu hostilidade por isso. Então não conte seus sonhos para pessoas incrédulas. Não compartilhe aquilo que Deus te dá com quem não está alinhado com o Senhor, com quem não está na mesma visão que você. Terceira é o lançado num buraco. Então Gênesis 37, versículo 24, e tomando lançaram na cisterna vazia sem água. Então por causa dos sonhos, os próprios irmãos o odiaram e jogaram numa cisterna vazia, sem água. E mesmo ali no fundo, ele não se esqueceu dos seus sonhos, olhando para a luz do céu. Então todo sonhador incomoda pessoas sem fé. Então por isso sonhadores são perseguidos e muitas vezes oprimidos para se calarem. E o sonho parece loucura para quem não consegue visualizar. Já aconteceu isso com você? Você compartilhar o sonho e a pessoa tentar te colocar para baixo, tentar te colocar, falar que não, isso nunca vai acontecer. Então o fundo do poço é onde parece que os sonhos não vão se realizar. Mas o verdadeiro sonhador, ele nunca se esquece dos seus sonhos. Mesmo que te lançarem no buraco, seus sonhos nunca serão soterrados. Seus sonhos ecoam no fundo do poço. Então, não deixe, mesmo que você esteja desanimado, achando que não vai acontecer, não perca a fé, não perca a esperança, né? Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele é justo e fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Amém? Então, o quarto momento
ele foi vendido como escravo. Gênesis 37, versículo 28. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas e levaram José ao Egito. Então, quando José pensou que seus irmãos tinham ouvido de alguma forma, na verdade eles estavam vendendo como escravo para pessoas cruéis, né? E talvez ele tenha achado que fosse uma brincadeira de mau gosto, algo do tipo, né? E foi parar bem longe na terra do Egito, sendo maltratado. Amarraram seus pés e mãos, mas não impediram ele de sonhar. Então, embora pareça que você está muito longe de realizar seus sonhos, as feridas não são mais fortes do que a esperança que há no coração de sonhador. Então, mesmo que a realidade seja dolorosa, continue acreditando em seus sonhos. Os sonhos não podem ser acorrentados. Então, as pessoas, elas podem muitas vezes te prejudicar. Muitas vezes acontecem situações que você pode falar, nossa, estou tão longe do meu sonho, né? Nunca tive tão longe do meu sonho, nunca tive tão desacreditado. Não deixe de sonhar. As correntes, as situações não podem te fazer parar de sonhar. Então continue sonhando. Então, o quinto momento, ele se tornou mordomo de Potifar, lá em Gênesis capítulo 39, do 1 ao 5. E Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, ele pôs por mordomo da sua casa e passou às suas mãos tudo o que tinha. Então, o comandante de Faraó, Potifar, não era qualquer um, né? O levou para sua casa para trabalhar como escravo, e como Deus o abençoava em tudo, ele resolveu levantar como um mordomo de confiança. Mas esse ainda não era a realização do sonho. Então ele foi ali, né, da prisão, de uma situação de escravo, a um homem de confiança, de um homem poderoso no Egito. Mas esse ainda não era o sonho. Então, o que tem a ver com isso, com a história? Né? Primeira coisa, que cada oportunidade da vida que Deus te dá é uma chance de ver que Ele tem o melhor para a sua vida. Então Deus abre oportunidades. Talvez o que você esteja vivendo hoje não é o sonho que Deus te prometeu ainda. Mas agarre e faça o seu melhor. José, mesmo numa terra estrangeira, mesmo passando por injustiças, ele sempre fazia o seu melhor. E todos viam que Deus era com ele. Então, embora o seu sonho ainda não tenha sido alcançado, sabes que os sinais de Deus, eles se manifestam como prova do seu amor pela sua vida. Então não se conforme com nada menos que o sonho de Deus. E mais outra coisa que ele também não poderia se conformar é de estar ali naquela situação, né? Ele não se conformou com o pecado, né? Com a sedução da mulher de Potifar, né? E ele tinha certeza que ali ainda não era a realização do sonho, mas era uma porta que Deus estava abrindo. Então, né, faça sempre o seu melhor, porque todos verão a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? E não se satisfaça, ainda não se acomode, né? Até que os sonhos de Deus se completem totalmente na sua vida, na sua família. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar, até que aquilo que Deus prometeu se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Sexto fato, ele é lançado no cárcere. Gênesis 39, versículo 20. O Senhor José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou na prisão. Então, por causa de uma armadilha feita pela mulher de Potifar, José foi preso injustamente, né? Você pode ver mais uma vez, mais uma injustiça, né? Mais uma vez ele está padecendo por aquilo que não foi um pecado dele, que não foi um erro dele. Como o pastor Max, né, pregou no último domingo sobre sobre Jó, né? Sobre Jó, que os seus amigos, né? Seus
amigos deles acusavam ele de ter pecado e diziam que tudo aquilo que ele estava passando, né, era consequência do pecado. E nós vemos claramente José que não foi por conta do pecado, não foi por conta do pecado dele que ele foi lançado na cisterna, não foi por conta do pecado dele, né? Pelo contrário, foi porque ele foi correto e justo diante do Senhor. Então muitas vezes o inimigo ele arma ciladas contra a sua vida, para te fazer cair em pecado, ou então te prender de alguma forma. Mas mesmo que você seja preso por um tempo, e não tenha liberdade para lutar pelos seus sonhos, nunca deixe seus sonhos serem aprisionados. Lembre-se que você ainda é livre para sonhar. Nada pode prender os seus sonhos. Então, mesmo ali, preso, mesmo ali, né, sofrendo uma injustiça, né, e pasme você, mas a prisão naqueles tempos geralmente eram calabouços, eram piores condições do que as prisões hoje em dia. Então, eram lugares sujos, úmidos, eram lugares tenebrosos, frios, muitas vezes eram presos com corrente. Então, imagina o sofrimento que esse homem, né, passou, que José passou. Mas mesmo assim, ele nunca deixou de sonhar, ele nunca entregou os pontos. Então, o sétimo é ajudante do carcereiro. Em Gênesis 39, do 21 ao 23, o Senhor, porém, era com José. Olha só que coisa tremenda. E ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Olha só, mesmo passando por injustiça, José continuou fazendo a coisa certa. José não se rebelou, José não chutou o balde, José não abandonou a fé, né? Então, dentro de pouco tempo, o carcereiro viu que ele era inocente e tinha capacidade de trabalhar. Então deu a autoridade de cuidar da prisão. Através disso vemos que Deus estava começando a o exaltar. Ainda que fosse prisioneiro, ele sempre fazia o seu melhor. Então, às vezes, Deus vai te exaltando aos poucos. E cada oportunidade que surge é uma maneira de você crescer um pouco mais. Então, mesmo que seja um degrau de cada vez, meu irmão, minha irmã, você vai subindo até chegar ao topo onde Deus quer te colocar. O importante é aproveitar as oportunidades e fazer sempre o melhor. Seja o melhor aonde você estiver, né? Que coisa tremenda. Mesmo na prisão, José fazia o seu melhor, né? Então, o oitavo momento, Gênesis 40, versículo 8, eles responderam: tivemos um sonho, não há quem possa interpretar. Disseram-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, dois prisioneiros no cárcere tiveram sonhos, e com a graça de Deus, José foi usado mais uma vez para dar a interpretação. Então, os sonhos se cumpriram e o padeiro-chefe foi executado e o copeiro foi restituído ao cargo diante de Faraó. Então José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e falasse a seu respeito com o Faraó. Ele voltou a ter esperança e acreditar em sonhos. Então talvez as pessoas não acreditam nos seus sonhos e se esqueçam de você como o copeiro-chefe, né? Todavia não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Isso está lá em Gênesis 40, versículo 23. Você tem um dom de acreditar em interpretações, né? Então nunca perca a sua capacidade de sonhar e entender os sonhos. Se as pessoas não acreditam nos seus sonhos, mesmo assim continue acreditando. Se as pessoas se esqueceram de você, saiba que Deus nunca se esquecerá de você. Então acredite em seus sonhos, não se esqueça dos seus sonhos, né? Continue crendo, não pare de crer. O nono momento foi o chamado de Faraó. Gênesis capítulo 41, versículo 14. Então o Faraó mandou chamar a José e fizeram sair a prisão da masmorra. E ele se babeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. José ouviu dizer que Faraó teve um sonho e estava procurando alguém para interpretar. Então, quando mandaram chamar e se preparou para se apresentar diante dele, não poderia de qualquer maneira. Por isso, a necessidade do preparo. Este seria o momento certo de Deus usar e o levar para onde poderia realizar os seus sonhos.
Se você está esperando, então, meu irmão, minha irmã, há muito tempo, acredite que quando menos você esperar, sua resposta vai chegar. Deus pode usar quem menos você espera. Apenas se prepare, esteja pronto para o momento certo. Deus manda te chamar para te exaltar. Não carregue vestes e sujeira da prisão. Faça como José, antes de sair, limpe a sua vida. O tempo de preparação é difícil demais, mas é indispensável para que você seja capaz de realizar os seus sonhos. Renove a sua vida e se prepare, porque o sonho está chegando. Então nós temos que ter sempre essa perspectiva de que o melhor de Deus ainda está por vir, amém? Então você vai se preparando, a caminhada, cada luta, cada lição, seja com vitória, seja com derrota, porque na vida não há só vitória, infelizmente nós passamos por algumas derrotas ou várias, e desgostos na vida, e decepções e uma série de questões, injustiças, assim como José, mas lembre-se que Deus está no controle. Você não está abandonado, você não está abandonada, Deus nunca te abandonou, Ele é contigo. Então, o 10º momento é governador do Egito. Então, Gênesis capítulo 41, versículo 41 e 42, disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fez-lhe vestir roupas de linho fino e pôs ao pescoço um colar de ouro. Então, meu irmão, depois que Faraó viu Deus usar para interpretar o seu sonho e dar a solução para o problema do povo, então ele deu a José o seu anel de autoridade para administrar toda a terra do Egito. Acabou o tempo da humilhação e chegou o tempo da exaltação. Então, mesmo que ninguém te reconheça, saiba que Deus te deu autoridade e você tem uma aliança com o Senhor. Na hora certa, o tempo da humilhação vai terminar e vai começar o tempo da vitória quando Deus te exaltar. Você tem uma aliança de sonhador. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, não deixe de sonhar. No momento certo, Deus vai te exaltar. No momento certo, as pessoas vão lembrar de você. No momento certo, as coisas vão acontecer. Porque nós temos que crer na palavra do Senhor que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus, se você for chamado pelo Senhor, saiba que todas as coisas que acontecem, de boas ou de ruins, até as que são aparentemente injustiças, até quando parece que Deus já não está mais no controle, até quando você acha que Deus já te abandonou. Não, Deus não te abandonou, Ele é contigo. Então tudo que acontece na sua vida coopera para o seu bem, para o bem, para o cumprimento do propósito que Deus tem para a sua vida, para o projeto que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, o 11º momento é o tempo das vacas gordas, Então, capítulo 41, o versículo 47 e 49. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Então, o sonho que José teve, a interpretação do sonho de José de Faraó, foi falar a respeito dos 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. 7 anos das espigas gordas e 7 anos das espigas magras. Falando a respeito de que haveria uma fome, haveria uma colheita muito abundante e logo após haveria uma fome em toda a terra. Então, assim que assumiu o governo do Egito, Deus os prosperou abundantemente. Então, vieram o tempo das vacas gordas. E durante esse período, eles se prepararam e armazenaram para o futuro, pois sabia que viria o tempo das vacas magras. Mas a sua confiança era que em Deus nada há de nos faltar. Então, assim, como Deus usou José para abençoar milhares de pessoas que dependeram do seu sustento, saiba que Deus tem uma unção de prosperidade para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Aprenda a valorizar o tempo da fartura e se prepare
para os tempos difíceis, que seja instrumento para ajudar outras vidas. Com Deus nada te faltará. Aproveite o tempo de viver os sonhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que Deus te dá, né, se você está vivendo um momento de prosperidade, de abundância, né, saiba que não é só para você. Saiba que quando Deus te abençoa, é para você abençoar outras pessoas também, né? E se você está passando por momentos de vacas magras, de dificuldade, de aperto, saiba que Deus é contigo, que Deus tem a provisão para a sua vida, saiba que Deus tem um escape para a sua vida. Então não desista. Né? Na vida nós passamos por momentos assim, períodos de vacas magras, períodos de vacas gordas, né? Períodos intermediários, que a coisa não está tão ruim, mas também não está tão boa. Mas saiba que em todos esses momentos, né, nada pode impedir a tua adoração, nada pode impedir, né, que Deus, a mão de Deus continua sobre a sua vida, amém? Nada pode impedir que o amor de Deus te alcance. Então creia que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele é contigo, amém? Então, o último momento, perdoando os irmãos. Gênesis capítulo 45, versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Então, né, por conta da fome que havia atingido não só o Egito, mas todo aquela região, né, podemos dizer que todo mundo naquela época, os seus irmãos, eles foram obrigados a ir até ao Egito procurar alimento, pois havia ali uma seca, algo terrível, que eles não conseguiam produzir o seu próprio sustento como de costume. Então eles foram até o Egito procurar alimento, comprar alimento ali. Então, no meio da multidão de povos famintos que vinham procurar alimento no Egito, vieram também os irmãos de José. E no começo José ficou confuso, irado, né, pensando até em se vingar, mas o amor foi mais forte e ele conseguiu liberar o perdão para eles. Então, todos nós somos tentados a nos vingar, né, de pessoas que fizeram mal, que nos magoaram, quando tem a possibilidade, né, quando você está nas suas mãos a decisão de se vingar ou não, né, quando você tem um poder para isso, todos nós somos tentados a pesar a mão, a querer tomar o lugar de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina o quê? Que minha é a vingança, diz o Senhor. Então a vingança é do Senhor. Por quê? Por quê, pastor? Porque nós não sabemos julgar da forma correta. Nós somos maus, nós somos cruéis, nós somos muito leves na hora de nos julgar, né? Na hora de querer que Deus nos julgue, na hora de querer que Deus nos perdoe, que Deus tenha misericórdia de nós somos muito leves e nós queremos que Deus pese a mão, né? Quando alguém faz alguma injustiça com a gente, quando alguém nos magoa, nos trata mal, nós queremos que Deus pese a mão e a pessoa se arrebente toda, mas isso é o fruto da natureza pecaminosa, isso é o fruto do pecado, né? Da semente do pecado que habita em nossa carne. Mas nós temos a escolha, nós temos o poder de escolha, e pela ação do Espírito Santo de Deus, né? José foi ali ministrado pelo Senhor e ele escolheu perdoar. Então escolha sempre perdoar, né? Porque Deus nos perdoou. Quantas transgressões nós cometemos contra Deus e contra o nosso próximo, e Deus nos perdoa. Então nós temos a obrigação também de perdoar, porque se nós não perdoamos a quem nós vemos, né, infelizmente Deus também não pode nos perdoar. Então a única condição que Deus coloca para alcançarmos o seu perdão é perdoarmos o próximo também. Então viva o perdão. Então, quando nós perdoamos, somos livres para receber as bênçãos de Deus. Não é fácil perdoar. Na verdade, o perdão é uma grande perda, né? Significa perder muito. Então, nós não estamos acostumados a perder e queremos sempre ganhar. Mas quando nós perdemos de alguém, nós ganhamos de Deus. Então, é melhor perdoar. A mágoa ela traz cegueira que impede a visualização
dos nossos sonhos. E um coração sonhador olha para frente e por isso ele consegue perdoar. Então, perdoe, seja livre para sonhar. E conclusão, né? Muitos dias tristes se passaram na vida de José, mas todos ele sonhou com um dia em que sua vitória chegaria. E quando finalmente venceu, não ficou lembrando dos dias de pesadelo que viveu, pois precisou continuar sonhando, porque ele foi um sonhador. Então talvez, meu irmão, minha irmã, você seja um José, que vive como um sonhador e ninguém te entende. Talvez você esteja vivendo um momento do calabouço, talvez você esteja vivendo no momento da prisão, e aí as pessoas olham a sua situação e veem você falando do seu sonho e falam: tá maluco, tá maluca, né? Tá viajando na batatinha. Mas não, você acredita no seu sonho, você não desiste do seu sonho, porque quem te deu o seu sonho foi Deus, né? Você está sonhando o sonho de Deus para a sua vida, então por isso você não desiste, por isso você não abandona. Então mesmo que o dia hoje seja difícil, espere em Deus, porque o seu momento vai chegar, o seu dia vai chegar, e nunca se esqueça que os seus sonhos, e não desista, porque um dia você vai vencer. Amém? Então, qual dia você está vivendo? Né? Você está vivendo um momento de abundância? Ou você está vivendo sonhos já? Ou você está vivendo um dia de pesadelo, de injustiça? Está amargando a traição, né? Como José. José foi traído, humilhado, maltratado, né? Em todos os aspectos, injustiçado. Sofreu muito, mas ele continuou sendo fiel. Mas as maldades que fizeram com ele, mas tudo que fizeram com ele, não mudaram seu coração. Então, nesse momento, eu quero orar por você. Você que está passando por um momento de aflição, você que talvez, né, esteja passando por uma traição, esteja aí sofrendo uma injustiça, né? Vamos orar. Deus vai agir em teu favor. Ele vai aliviar o teu coração. E se prepare, porque no momento certo, a sua bênção vai chegar. Amém? Senhor nosso Deus amado, nós louvamos e benzemos teu santo nome. Porque, Senhor, mesmo em minhas lutas da vida, mesmo em momentos de amargura, de afronta, mesmo em momentos de humilhação, mesmo em momentos de traição, Senhor, mesmo em momentos de desamparo, mesmo em momentos de injustiça que nós passamos nessa caminhada, assim como José, se nós podemos ver que a tua boa mão é sobre a nossa vida. O Senhor não nos impede de sofrer, o Senhor não nos impede de padecer muitas dores, muitas aflições, mas a tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é livre de todas. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, pela vida de irmãos e irmãs que estão passando por momentos de aflição na sua vida, que o Senhor venha trazer alívio, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer o refrigério, e que eles nunca deixem de sonhar, ó Pai, com os teus sonhos para a vida deles, para os seus sonhos para a vida da família, que eles nunca venham sonhar com a conversão dos seus cônjuges, dos seus filhos, dos seus pais, né? Que eles nunca venham sonhar, ó Pai, com aquilo que o Senhor plantou no coração deles, Pai, que eles venham ter sabedoria, discernimento, que eles nunca venham olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que continuem, Senhor, assim como José, fazendo o seu melhor, prosseguindo para o alvo, Senhor, se preparando para o grande dia em que a bênção vai chegar, Pai. Pai, então, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada irmão, cada irmã, e que essa palavra venha frutificar 30, 60, 100 por um, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe, que você continue a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, né? E que essa palavra possa ser um alívio, uma esperança para o seu coração, né? E que você nunca deixe de crer que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Um forte abraço, fica na paz, graça e paz, shalom.